Estamos começando mais um Café com Selim e hoje eu estou tendo a honra aqui de receber o professor Dr. Leonardo Pimenta. Que prazer recebê-lo, doutor. Prazer meu. Opa. Esse sorriso não tem como ficar feliz, né? Dizem que é parecido, né? Porra. É a caricatura, teoricamente, a versão masculina. É, né? E ainda bem que você traz todo esse ensejo, né? Da vossa mãe aí. Eu fico muito feliz dessa... E esse é o objetivo mesmo, é isso aí. Dessa semelhança, né? Total. A hora que eu vi os vídeos seus, eu falei assim, nossa, peraí. É mesmo? Não precisa me perguntar. Assim, não precisa fazer DNA, né? Pelo amor de Deus. Mapeamento genético de forma alguma. Que bacana, que bacana. Mas um prazerzaço. Prazer é nosso. E a casa é linda, viu? Ah, muito obrigado. O pessoal precisa vir. Aí eu não sei como é que é a abertura da casa, mas olha, o museu é maravilhoso. Eu fiquei lá olhando os violões, eu toco violão, né? Ah, é? Então eu já comecei a olhar tudo e falei assim, meu Deus do céu. Não é? Tem os troféus, né? Tanta coisa eu ali. vi, cara. Eu vi, olha, tem um acervo maravilhoso dela. E a gente fica passando ali os programas dela. Eu vi na televisão, falei... Uma viagem, né? No eu já tempo, falei assim, vamos esquecer a entrevista? É. Vamos ficar na televisãozinha lá? Não é? Eu curti um pouco. Não é? Minha vida tá tão estressada. Vamos ajudar a causa. Não é? Não é? Vamos sentar ali na teria que ser convidado normalmente. Sem na entrevista. capelinha. Exatamente. Né? Senta ali. Na capelinha e fica assim, ó. Não é? Puta, que programa leve. Mas está convidado a retornar e assistir o tempo que você quiser. Né? Pode contar comigo. Maravilha. E o nosso tema de hoje é um tema que está super em alta. Acho que todo mundo hoje em dia está preocupado com isso e tentando, né? A gente tenta viver uma vida saudável, né? Exato. Não é fácil, porque assim, as tentações das comidas não saudáveis são muitas. A preguiça, às vezes, de se exercitar é outro fator que interfere, mas eu vou ser sincero, eu vou todo dia na academia. Já me conquistou. Conquistou meu coração. Aliás, ela está feliz, tá? Não é? Oramos, está orando por você. Sim, é obrigatório. Não é? Hoje a gente sabe que o nosso músculo, que nós temos mais de 600 músculos no corpo, é a maior glândula desinflamatória do corpo. Olha só. Então, toda vez que você faz exercício físico, que você faz a musculação principalmente, aumenta a massa muscular, ele produz o que a gente chama de citocinas anti-inflamatórias. Ele desinflama o corpo inteiro. O que a gente sabe hoje? Olha que doideira, né? A maioria das pessoas estão sarcopênicas, ou seja, baixo nível de massa muscular. E hoje, sarcopenia é desfecho duro para qualquer tipo de doença e morte. Caramba. Então a gente não está falando de estética. O pessoal vai no consultório por estética, mas eles têm uma lição de moral de vida mostrando o seguinte, você vai ganhar massa muscular porque ele vai proteger o seu corpo e vai te dar sistema imunológico. Entendi. Aí a pessoa fala assim, opa... E aí você começa a ver sinais e sintomas e aí você fala, você se mexe um pouquinho? Não, nada. Nada, sedentarismo, né? Total, e quando se mexe, vai para academia uma vez, ela vai ritmicamente, uma vez por mês. Ela praticamente é o sócia da academia, não é? ou paga o personal para um dia ir lá. Não é assim, tem que executar cronicamente, não tem jeito. Eu criei o hábito, doutor, de ir todos os dias. E eu vou contar uma coisa, assim, quando eu morei muito tempo em São José dos Campos. Delícia. Depois eu voltei a morar em São Paulo, estou falando em 2001, 2002, que meu padrasto faleceu em 2000. Sim. Eu voltei a morar aqui por causa da minha mãe e tudo, com ela. E aí eu ia no marketplace, ali no shopping, quase todo dia, né? Fazer alguma coisa, tal, que era pertinho de casa, e tinha lá a academia. E eu olhava para ela olhava para mim, sabe? Mas eu era meio assim, preguiçoso, não tinha vontade de esteira, de não sei o quê, papapá. Aí eu conheci a aula de spinning, sabe? E com música, aquela alegria, aquela coisa. E, doutor, eu fiquei viciado, um vício bom, né? Fiquei viciado na aula de spinning. Eu ia de segunda a domingo. Quando eventualmente a academia fechava para alguma conferência de professores, eu ficava desesperado que não tinha aquele dia. Eu processar, falar assim, o que? Você está tirando minha serotonina, minha endorfina? Quem é vocês para fazer isso? Não é? E isso me fez um bem tão grande, não só físico como psicológico. Porque essa é a chave. Não é? Aí eu tive, nesse tempo, assim, de 10 anos que eu fiz o spinning, eu tive que lidar com duas pessoas bem próximas de mim, doentes. Foi um grande amigo meu. Eu fiquei ele ficou 70 dias internado, e eu fui 70 dias no hospital. E minha mãe, claro, né, que também fiquei com ela, dormia com ela. E a academia era a minha válvula de escape.
Exatamente. Sabe? Ali eu saía daquele ambiente de hospital, de pesado, e ali eu me revigorava, eu recarregava como se fosse na tomada, assim. Era meditação, só que de uma forma energética, de uma forma natural. Porque nós estávamos acostumados a mexer o corpo. Desde os primórdios lá da nossa natureza, tá? 2 milhões de anos atrás, não numa galáxia muito distante, mas um pouquinho só, a gente saía da caverna às 6 horas para caçar, bicho. Não é? Não tinha luz. Você saía de manhã e voltava às 6, 7 para você caçar de comida. Olha. E aí depois a gente fazia o quê? Tem gente que tá fazendo isso hoje em dia, né? Nos Kirons da vida, né? É muito doido isso. Isso a gente chama de ciclo circadiano. E o maior hoje desejo que tem quando se passa no consultório é o sono. As pessoas não entendem qual que é essa carga eletromagnética do celular, da televisão, dessa luz, por exemplo. Lógico que nós estamos gravando agora, pelo amor de Deus. Vamos com calma. Tá? Big Brother, que de vez em quando eu assisto, acho engraçado. Mas o que ele emite, né, de calor para nós? É como se fosse um sol de incidência. Isso desliga totalmente a nossa melatonina, liga o cortisol, liga a dopamina e a pessoa não dorme. Entendi. Então a primeira questão, quer fazer exercício vigoroso, tem que dormir. A maior situação que tem hoje dentro do consultório são pessoas que não dormem direito. Que não dormem, né? Você sonha. Quando você dorme, você sonha? Se eu cochilar aqui, eu já começo a sonhar. Você entrou no sono REM. Você fez o que a gente chama de neurotransmissão para o seu cérebro. A gente fala que você está recuperando seus neurônios. Então isso é bom. É a única forma. É neuroplasticidade cerebral. Olha. É lá que o nosso famoso DNA, que quem estudou biologia vai lembrar, tá? Que ele faz toda a transcrição para o RNA e de lá que você melhora todo o seu corpo. Olha só. É lá que sua mitocôndria faz toda a limpeza. A mitocôndria que é tão falada hoje dentro das doenças, né? E quem tem mais mitocôndrias tem menos doenças, é o que a gente sempre fala. Ela faz toda essa biogênese, gênese criar e bio, né? No nosso estado vivo. Cria várias mitocôndrias. Quanto mais mitocôndrias, menos doenças. Olha só. Não, às vezes a gente vai para Santa Fé de carro, com o Rafa, ele vai dirigindo, eu cochilo, mas é instantâneo. Assim, ele ronca, Rafa. Acorda até assustado. Mas não ronca. Cabeça cai, só né? Pra saber se tem cabeça cai. Só para saber se tem a apneia do sono. Eu ronco se eu comer muito à noite. Aí, normal. Isso é normal. Mas eu fico impressionado com a minha facilidade de sonhar. Eu cochilo, eu tô sonhando. É impressionante. Então, muitas pessoas falam, eu durmo 10 horas. Tá bom. Só que ela acorda 5, 6, 7 vezes por noite. Ela fica virando na cama o tempo todo. Não é à toa que a gente tem esse reloginho aqui que ele marca, teoricamente, tão quanto a gente dorme sono profundo e REM. Porque ele calcula o que você mexe no seu corpo. Quanto menos você mexe, menos você está teoricamente eriçado, mais você está no sono profundo e REM. E o que interessa, se a pessoa quer saber exatamente se o sono dela tá bom, ela tem que sonhar 2, 3 ou 4 vezes. Nossa, então o meu tá ótimo, eu sonho Exato, assim. Mas você tá rindo o tempo todo. Garoto. Não tem como. Não é? Verdade. Pode falar. E essa é a base do primeiro princípio para não utilizar remédios. Quantas pessoas estão hoje tomando psicotrópicos voltados à liberação do sono? Demais, né? Todos tarjinhas pretas. E aí quando você vai ver os estudos, eles mostram claramente. Depois de 15, 20 anos, a pessoa começa a entrar em demência. É mesmo? Caramba. Tem muito mais vestígios também para o Alzheimer. E a gente começa a pesquisar. Peraí, a vida com remédios, só a base de remédios da saúde? Não. O remédio ele é importante em fase aguda, tá tudo certo, o que a gente chama de alopatia. Sim. Ele tem que entrar porque às vezes você entrou no hospital, pegou uma bactéria, ultra resistente, a gente fala super resistente. Então você vai ter que entrar realmente com espectro, entendeu? Para combater. De antibióticos, corticoides de alto espectro para tentar combater, mas isso é um momento agudo. O problema são as pessoas que estão tomando uma caixa de remédio, a gente chama polimedicamentos, em vez de utilizar vitaminas e minerais que já estão no nosso corpo, devem ser utilizados, e aí ela continua mal. Simplesmente os remédios estão parando o setor inflamado, mas estão causando dano nos outros setores, porque tem fatores secundários do remédio. Então o que acontece? Hoje a gente fala, não é só isenção de doença, a pessoa precisa estar isenta de doença, mas 100% na sua vida. Tem que ser a melhor fotografia dela. E hoje, eu te pergunto, as pessoas acordam de manhã, já acordam o quê? Cansadas, tristes, sem força. Isso é falta de cortisol. É verdade. E aí o cortisol é liberado à noite, que não deveria ser liberado à noite. Aí a pessoa fica elétrica, onde já devia dormir, cara. Aí que tá liberando. Não dá.
É essa a questão. Então, quando a gente fala de ciclo circadiano, é o que a gente fazia no passado. Cortisol, assim, de manhã bombando, dando voadora na porta. Fala pra todo mundo, né? Quando eu dou as palestras, você tá dando voadora na porta. À tarde, continua ativo. À noite, o cortisol vai ficar 1/12 do que era de manhã. Por quê? Porque você tem que liberar serotonina, melatonina, muita melatonina, só que o escuro você faz isso com calmaria, né? E endorfina. Aí você faz o restart do seu corpo. Então acho que eu tô bem, porque eu acordo animado para treinar, tem que ser de manhã, à noite não me peça para ir à academia. É o melhor período. À noite não me peça. É o melhor período. E hoje a gente tá, né? Hoje eu fiz até, coloquei no post do Instagram, aliás, o pessoal segue, tá? Eu já fiz amizade com o Marcelo, tá? Ele é legal pra caramba, já vou fazer até piada com ele, mas segue eu lá, porque eu vou lançar meus cursos, vai ter desconto pra vocês, tá? Legal. @dr Leonardo Pimenta. Segue lá. Aliás, nós estamos lançando nosso curso e a Anísia Maguchi. Isso, Tá espetacular. Né? E justo, vai ser sábado agora, tá? O pessoal contactar e falar no programa do Marcelo, tem 20% de desconto. Olha que maravilha, gente. A gente já abre essa carteirinha. Mas sensacional. Tem que ligar pro suporte e chama Código da Imunidade da Saúde. Tá. Eu tô dando uma pincelada, só para você ter uma ideia aonde que isso... E é para público leigo mesmo. Lógico, pessoas da saúde vão se beneficiar? Lógico que vão. Sim. Mas eu quero atingir o público leigo. Vai cuidar dele e da família. Porque foi o que você fez. Quando você falou que você tinha autonomia e força para cuidar das pessoas que você gosta, é isso que a gente espera. O que a gente não quer são pessoas novas, teoricamente com 40, 50 anos, que chegam no meu consultório para serem cuidadas pelas mães. Não faz sentido nenhum. Nenhum. É o contrário, né? É o contrário. E está acontecendo isso. E está acontecendo isso. Depressão, ansiedade, compulsividade. Então, são as doenças do momento, né? Quanta gente jovem com depressão, né, doutor? O que a gente estima, tá? É um dado muito drástico. Em 2030, a cada 10 pessoas, 7 serão afetadas pela depressão. Seja em níveis diferentes ou não, tá? Isso faz com que a pessoa... A gente sempre fala na empresa abesenteísmo, ela falte. Ela não tem a funcionalidade, ou seja, ela não consegue render. Então tem aquele deadline lá, tá o dashboard bonito, ela tá lá parada. Bugou. A gente chama isso de presenteísmo. Ele está presente, mas a alma dela foi para o espaço. Não tem força suficiente, não tem dopamina, não tem cortisol. Sim. Né? Isso tudo encarece para a empresa, em geral. Mas mais para a pessoa ainda. E tudo quando a gente fala que começa pela ansiedade, depressão, tá? E essa angústia compulsiva pela alimentação, que é o que vai dar o fator de depressão, começa no intestino. Aí eu pergunto lá no meu consultório, você vai todo dia no banheiro? Se for, homem desculpa a palavra, gente, homem é um cagão. Homem sempre vai no banheiro. Eu vou todo dia. Depende da qualidade das fezes. Às vezes ele come pouco e vai muitas vezes, isso não é interessante. Às vezes come muito e vai pouco. Entendi. E lógico, a gente brinca de cocódromo, né? Existe uma tabela de Bristol que mostra a qualidade do que a pessoa está pelo cocô. Isso é muito... No Japão sempre foi utilizado isso. Mesmo. E a gente sempre, desde pequenininho, olhou o que a gente fazia. Quem nunca olhou o que fez no banheiro? É verdade. Tá? Por quê? Porque as fezes, diz tudo. Às vezes toma um susto, né? Assim, nossa, rapaz, saiu de dentro de mim. Você sabe que eu tenho uma bacia que quando ela faz cocô, cara, eu falo assim, é possível que o cocô é seu. É do tamanho seu. Não é normal isso, cadelinha, não é normal. E aí o que acontece, né? Ela diz muito sobre nós, né? Principalmente porque nosso intestino grosso, que hoje você está vendo uma crescente, né, o câncer de cólon, e é ligado totalmente a essa inflamação degenerativa da microbiota, que é o intestino nosso. Nós somos 10 vezes mais bactérias do que células. No intestino grosso, quando a gente excreta as fezes, 1/3 a 2/3 é só de bactéria. Olha só. Aí tem água, tem o restante dos alimentos e tem a reabsorção da água. Falo para vocês, quem não toma água, vou dar uma pequena dica para vocês. Seu corpo vai se ligar de alguma forma. Sabe o que ele vai fazer? Vai pegar água do intestino grosso. Isso mesmo que vocês imaginam, água de merda. Ixi, eu tava indo tão bem. Ó, levante o copo. Eu tava indo bem, viu, doutor? Tá. Saúde, água é saúde, né, doutor? 65% do nosso corpo é feito de água. 65% da sua célula musculoesquelética é feita de água. Só para você ver como as pessoas, às vezes, ela está sarcopênica porque ela não dá o veículo para entrar proteínas, gorduras e proteínas para a célula. Esse veículo aqui. E a pedra no rim, né? Quem não bebe água tem muito problema de pedra no rim, né? Eu tive uma vez só. Exatamente. Lógico que tem a ver com a alimentação, tem características genéticas sim, tá? A gente tem as classificações, enfim, N coisas que permeiam, né, o que a gente fala, né, dos néfrons, que são as células do rim. Mas a grande questão é essa, as pessoas não acabam fazendo a base. Então tomar água é vida, tá? Porque hoje a gente pega muitos idosos caindo na rua
por hipovolemia, falta de água. Falta de água, olha só. Que doideira, porque ele esquece. É. Tá? E essa questão, quando eu falo do intestino, onde começa tudo, tá? Nós temos um aminoácido chamado triptofano. Ele é sensacional. Quando a gente consome alimentação com proteína, aliás, proteína é o melhor alimento que tem. Entendam isso de uma vez por todas, tá? Em cadeia de prioridades, proteína number one, gorduras boas number two e carboidratos, ele vai te dar energia. Só que quando vem carboidratos realmente de frutas, legumes, tá tudo certo, porque ele vai dar vitaminas e minerais também. Agora, quando você vai comer realmente um chocolate de mentira, meu amigo, que de cacau não tem nada. Nada. É só açúcar, edulcorante. O branco diz que é o pior que tem, né? Pior de tudo, é açúcar puro. É um xarope que você tem lá de açúcar, um xarope, por incrível que pareça, de milho, que é a base de frutose, e isso daí não traz nenhuma vitamina, nenhum mineral, é só carboidrato e gordura transhidrogenada. Vou te fazer uma pergunta, você conhece algum alimento, pode ser para todo mundo que está aqui, tá? Você conhece algum alimento que tenha carboidrato e gordura junto? Carboidrato e gordura junto? Quando eu faço isso na pós-graduação, o pessoal fica pensando, mas tem o sorvete. O sorvete, eu falo que é coisa do capeta. Porque não existe na Terra. Ninguém sai de um sorvete da Terra, não cai de uma árvore. Então você nunca vai ver. A coisa é tão sábia que você tem as coisas isoladas. Um bife tem o quê? Proteína e gordura. A fruta, quando você pega a maçã, tem o quê? Carboidrato e fibras, como a maçã, por exemplo. Quando você pega o abacate, ela isola só em gordura. Quando você pega as oleaginosas, elas têm proteínas em uma densidade menor. Não é uma proteína animal de alto valor biológico, mas tem muita gordura. E assim vai indo. Quando a gente junta duas valências de energias, principalmente de gorduras ruins, não só saturadas, porque tem um mito sobre a saturada, sobre a aterosclerose, não é bem assim. O excesso do excesso. O grande problema é sempre a resistência insulínica. Isso quer dizer o açúcar simples. Ou o xarope de frutose. Você pega um suco hoje, isso é para as crianças, tá? Que podem assistir, ou para as mães, para os avós. Ninguém come 6 laranjas. Você come 6 laranjas? Mas quando você pega um copo de suco de laranja, foram espremidas 6 laranjas para dar aquele copo. Então você imagina a carga de frutose, que ela não é absorvida lá via sistema, né, hemodinâmico sanguíneo, ele vai para o fígado, e do fígado que você tem que transformar numa forma de glicose, porque, querendo ou não, a frutose é um disacarídeo, só que vira muita gordura. Por isso que a gente tem hoje uma febre de esteatose hepática não alcoólica. Entendi. Quando você pegava esteatose hepática, você fala assim, bebe pra caramba, né? Hoje não, a pessoa bebe o quê? Frutose pura. Ou no que vai no doce, ou que vai nas massas. Esses disruptores, pensando numa cadeia geral, junto com essa queda, porque o triptofano que eu falei dos aminoácidos para vocês, ele deveria fazer o quê? Melatonina, serotonina, dopamina. TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Hoje todas as crianças estão tomando Vevance da vida. Passa no médico, ninguém trabalhou a microbiota deles. Porque a falta de dopamina é justo porque esse triptofano está virando cortisol. Para sanar o problema que você está fazendo no intestino. O intestino não entende essas melecas que você está colocando. O intestino sabe o que é alimento de verdade. Uma meleca que você está colocando, que a gente chama de produtos industrializados e superindustrializados, não existe. E o leite, que eu não consigo levantar sem tomar um copo de leite desnatado com achocolatado zero. Você tomava leite com a sua mãe? Você tinha esse processo, você fazia isso com a sua mãe antes? Isso te arremete a alguma coisa? Não. Vai o professor doutor psicólogo. Não, eu sempre tomei leite de manhã, sempre. Porque para as pessoas, às vezes o leite traz uma felicidade passada ao que era a vida. É que você é feliz por natureza, igual eu. Você tem problemas e eu também tenho, mas a gente precisa de remédio. Claro. Tá tudo certo. O pessoal fala que eu sou House, eu sou o doutor mais louco de todos. É assim que eu atendo na consulta. Mas eu tenho que resolver. A gente faz a clínica e resolve. O que acontece? Ninguém toma leite de vaca. Não é leite de humano. O leite materno, que é o melhor alimento do mundo, e tem um colosso que é uma proteína maravilhosa, é só leite materno. O segundo melhor alimento é o ovo. Aí eu ia perguntar isso. É verdade que o segundo melhor alimento é o ovo? Eu como ovo todo dia, então... Se não estiver soltando
N gases, Uhum. que é difícil, É. porque você tem aí uma certa alergia e intolerância à albumina. Uhum. Pouquíssimas pessoas têm. É. Ovo é rico em colina, vitamina A, Olha, proteínas, que bom. gorduras saturadas e poliinsaturados. É o alimento mais completo que tem. Maravilha. Então eu tô feliz, porque eu gosto de omelete, ovo mexido, ovo cozido, ovo frito. O frito é o menos indicado, E aí eu né? falo, quantas pessoas hoje consomem ovo? Poucas. Porque na época do Fantástico ele fez um excepcional Nossa, desfavor. é verdade. Ele É fez verdade. um desfavor à ciência. É. Tá? Se eu não me engano, é Edson Kins, alguma coisa assim, tá? Um pesquisador, ele fez teoricamente chama de ignorância, né? De colocar, né, gordura, né, teoricamente, como se fosse colesterol, porque vai virar o colesterol, Uhum. em coelhos. Coelhos não comem proteína animal. Uhum. Então eles deram ovos, de uma certa forma, o coelho consumiu, e lógico que ele criou placas de ateroma. Uhum. E a placa de ateroma é aquela que pode fechar o seu vazio e levar para uma arteriosclerose. Entendi. Tá? E aí o que acontece? Ovo faz mal pra caramba. Não, peraí. Coelho não é onívoro. Uhum. Ele só come, teoricamente, vegetais. Então você não pode pegar um animal numa involução, Uhum. né, e levar isso para os seres humanos. Entendi. Só que foi liberado o leite. É. E aí você sabe. Hoje sim, muitas pessoas têm o ovo, não tem problema nenhum. Lógico que tem dosagem e resposta da pessoa. Uhum. Tem pessoas que podem transformar um pouquinho mais em colesterol, mas não é o colesterol totalmente ruim. É outra coisa que, puta, eu levaria horas para falar sobre estatina e colesterol, um dos maiores mitos que tem, né? E vamos marcar um novo programa para falar disso. Então. Se deixar eu entrar no meu doutorado de cardio, vai longe o negócio. Não, porque aí vai ser interessante. Aí vai ser interessante. Porque o leite, antigamente, quando a gente era moleque, toma o leite puro da vaca que dá força, dá sustância. Tem o cálcio, tem proteína. Primeira questão, tudo do nosso leite ele foi industrializado, pasteurizado. Leite bom seria aquele realmente direto da vaca, não posso dizer que é bom. Porque mas tem muita melhor. gordura, né? Esse não é o problema. Não. Eu falo para você que o melhor do leite são o quê? Quando a gente pega whey protein, é a proteína do leite. Eu também. E os meus pacientes oncológicos também. Por quê? Porque a proteína é a única fonte que vai construir tudo no seu corpo. Vai construir células, vai construir organelas, vai te dar sistema imunológico, vai fazer cabelo, unha, tudo isso. Mulher não gosta de proteína. Como ela não gosta do PlayStation 5. Eu falo sempre isso, ela não gosta. E ela não sabe que ela está sempre inflamada. Quem consome bastante proteína é porque está fazendo algum exercício contra a resistência à musculação. Né? Mas o certo é sempre consumir mais proteína. Logicamente, com os valores de filtração renal perfeitos. É lógico que a gente faz todos os exames. Claro. Mas o leite de vaca, ele simplesmente passa uma certa época, ele é alergênico a nós. A lactose não começa mais a ser tolerada. Aí você vê um monte com crianças logo de cara, com rinite, sinusite, com inflamação dessa parte superior. Por quê? Porque nós temos uma microbiota aqui, já combatendo, teoricamente, possíveis proteínas do leite. O grande problema sempre da lactose é porque ela dá dor de cabeça, ela passa pela camada hematocefálica e ela causa uma alergia geral na pessoa. Entendi. E quando a gente está com esses sinos aqui, é um aviso. É nossas bactérias combatendo uma coisa que não deveria estar lá. Você tem bactéria na boca, a mulher tem na vagina, para ter uma ideia. Nós temos bactéria em todo o nosso trato, entendeu? Mas principalmente no intestino. O problema é que tudo que a gente come de ruim não é igual Vegas. Quando faz lá no intestino, não fica em Vegas. Vai para todo o corpo. Vai para todo o corpo. E essa quantidade de alimentos ruins, que o corpo tem que liberar um tipo de cortisol, que na verdade é como se fosse um corticóide. Eu tenho que dizimar aquilo que você está fazendo de errado. Ele vai subir pelo nervo vago, vai para a cabeça e começa a produzir um negócio chamado glutamato. É daí que começa todas as inflamações neuropsicológicas degenerativas. Só para você ter uma ideia, tá? Alzheimer dá o mal do século. 95% das pessoas, se tratassem, cuidando da base, não teriam Alzheimer. Falta de complexo B, o que a gente fala de metiladores, que ajuda os nossos neurotransmissores, é absurdo. Agora, com essa dádiva, as pessoas não comerem carne, elas também não comem a vitamina B12, que é metilcobalamina, metil uma forma mais, né, quebrada. Tá? O folato, que é B9, tá? A gente fala outro nome, esse nome aí, não estou xingando ninguém. Piroxidal 5-fosfato, que é B6, a niacina, que é B3, todas elas estão lá ajudando a mitocôndria a melhorar todos os seus neurônios. E as pessoas... como a gente pode fazer para produzir mais mitocôndria? Com alimentação. Primeiro, sono. Você dormir bem. Sono é excepcional. Segundo, tá? Porque sem sono não consegue fazer exercício físico. O exercício físico é o maior produtor de mitocôndrias. Olha que legal. Tamo bem, hein, Rafa?
Mas se eu não como proteínas, como é que eu posso fazer organelas? Uhum. Aí a pessoa faz uma dieta hipocalórica, Uhum. tá? Tira o carboidrato, Uhum. que é a grande questão. Cetogênica emagrece. Não, ela definha você. Uhum. Cetogênica não é uma mudança assim radical e poucas pessoas em exames que nós fazemos um mapeamento genético. Uhum. E a gente vê que as pessoas, né, têm, entendeu? Essa tendência a fazer a cetogênica para perder peso, mas é peso na balança. O que me interessa é perder massa muscular, está muito mais perto de uma doença. Entendi. Então eu vejo muitas pessoas fazendo dietas hipocalóricas e elas acabam utilizando a proteína que era para construir ou cuidar do sistema imunológico como fonte energética. Entendi. Então isso não é bom. De forma alguma. Então, assim, como é que se pensa em saúde hoje? Primeiro é o sono. Segundo é cuidar do intestino. Se você não cuida do seu intestino, você vai ter N doenças. Resistência insulínica, diabetes, obesidade, depressão, Alzheimer. Quanto cresceu o autismo hoje? Verdade. E é de acordo com a manifestação de microbiota, tá? Entre outros, Parkinson também está ligado, tá? Doenças cardíacas, enfim. Cânceres que já são explicados, obesidade, fator direto para 13 tipos de câncer. Cuidou dessa parte, você tem que cuidar do seu fígado. Sim. O pessoal não sabe, mas a maioria está com esteatose hepática não alcoólica. Cuidou dessa parte... Gordura no fígado, né? Gordura no fígado. Além do álcool, o que dá muita gordura? Excesso de açúcar. Excesso de açúcar. Muito mais até. Olha só. E aí a doença que mais vai assolar todo mundo vai ser o diabetes. Morro de medo de diabetes. Nossa. Mas aí está, você faz exercício resistido, vai diminuir muito, porque graças a Deus a musculação faz com que o açúcar entre dentro da célula sem precisar da insulina. Eu preciso fazer mais musculação, eu fico muito na esteira só no... Aumenta a massa muscular. E aí sim, aí você está pegando um cara de formação básica, educador físico de base, aí fiz mestrado, doutorado na parte de cardio, você vai pensar no exercício físico coerente. Então é uma tabela de sequências. Antes a gente pensava em exercício logo de cara, mas o corpo do cara estava dizimado. Eu poderia jogar todo o cortisol dele, que ele precisa levantar de manhã, mais baixo ainda. Aí vem a depressão. Nossa, a testosterona vai lá embaixo. Entendi. Então não adianta muito. Se fizer essa sequência, passando profissionais realmente gabaritados a esse processo, dessa modificação de estilo de vida, a gente chama de MEV, possivelmente, por exemplo, hipertensão arterial, 75%, 80% das pessoas não precisam tomar remédio. Bastaria modular o corpo dela. Olha que doideira. Maravilha. Eu vou querer... Deixa eu falar um pouquinho dos nossos parceiros, né? Que o papo tá tão interessante aqui que eu vou querer que o senhor volte aqui para a gente falar de algumas doenças que as pessoas têm muita dúvida. Infelizmente, o nosso tempo é curto. Deixa eu falar aqui dos nossos parceiros. Estamos aqui nos nossos estúdios, no complexo da Casa Leão, da Lídia Saeg, nossa parceiríssima. Quero falar da Lux Color Tintas, que é a tinta da pintura inteligente. Essas meninas da Lux Color sempre tocando a firma com muita maestria. Minha mãe tinha muito orgulho das mulheres empreendedoras. Sim, então, a Lux Color é grande parceira nossa. Tivemos com o prefeito, o vice de Santa Fé do Sul. A Lux Color pintou lá a Cidade da Criança, o estádio municipal. Então, sempre muito presente em nossas vidas. Falar do nosso querido amigo Fard, né? Que o Rogério hoje também está aqui, que conhece muito o Fard. Fard da Moncoque, que lançou a linha de panelas Hebe e também o jogo de facas para churrasco. Hebe, você pode adquirir o jogo de facas, a linha de panelas, entrando no site da Moncoque. Tem o cupom de desconto Selinho40. Você pede chegar aí na sua casa. Churrasco pode, doutor? Pode. Com moderação. Com moderação. Então você vai ganhar o jogo de facas aqui de churrasco da Moncoque, né? Que isso! Da linha Hebe. Você sabe que quem vai adorar meu filho é que ele gosta de cor-de-rosa, né? Sério? Mas a hora que eu fizer pra ele, nossa, coisa maravilhosa. Lindo, né? Lindo, pode, né? Pode. Uma fraldinha mais saudável, né? Eu amo fraldinha. Não tem problema. A questão é o excesso que as pessoas acabam fazendo das coisas, né? Sim. E é esse o grande X da questão, cronicidade. Eu tenho que tentar dormir antes das 9, 10 horas. Eu sei que é difícil. Minha última refeição às 8 horas da noite. Isso eu tenho que fazer exercício 3, 4 vezes por semana. Hoje, eu te falo sinceramente, que mais o ser humano precisa de autonomia. Por isso que o exercício resistido ele entrou com muito mais força, até nas pesquisas científicas. Eu que trabalho com cardio, o exercício resistido está se tornando uma ferramenta ótima para hipertensão. Intestino, não cuidou, dançou. Sim. Se prepara, porque são assim, se as bactérias ruins elas tomam conta do nosso corpo, você vai ter todos os tipos de doenças. E aí é lógico, o diabetes, que é a doença que mais vai assolar. Em 2040, eu já aviso vocês, o Brasil vai ter quase 50% da população a mais com diabetes. Meu Deus do céu. E essa mudança de hábito aí. Maravilha. Só vamos marcar para você voltar, para a gente falar sobre isso, falar como evitar, como a gente deve fazer, de outras doenças também que dá muito medo na gente, né? O Parkinson,
o Alzheimer, Que são as diabetes. neurodegenerativas, vamos não é? falar de obesidade e sobrepeso, Vamos, que tem que começar vamos. por essa. E o Maravilha. curso, não O perca. curso. Você fala lá, manda pro seu pessoal, fala, tem 20% de desconto. É só Aí, gente. mandar lá para nós, tá? No suporte. Uhum. Entra no meu Linktree, tá? Tá lá o Linktree, Vai estar na tela. DR Leonardo Pimenta ou doutora Anísia Yamaguchi sem ponto, né, Rogério? Doutora Anísia Yamaguchi sem ponto, mas no meu já vai estar. Até sábado já tem a abertura do carrinho aí. E se você quer saber de tudo isso que eu falei, também de câncer, imunologia, pós-Covid, programação metabólica fetal, minha aula tá daqui, viu? Um monte de mulheres tentantes aí, tá? Hormônios, o pessoal pira. Pira. E toda essa gama de coisas que nós falamos, né, que é o Código da Imunidade da Saúde sem remédios, é só linkar lá e fazer esse curso que está maravilhoso. Maravilhoso. Vamos fazer o curso e vamos trazê-lo de volta. Você vai ganhar hoje também o selinho da Hebe. Aqui. Muito carinho. Eu vou sair daqui e depois vou bater foto de tudo. Sim. Vou fazer com calma, porque hoje eu dou aula, né? Você vai ter que me chamar de novo aqui e falar assim, vamos tomar um cafezinho antes? Vamos dar um tourzinho aqui? Com certeza. Tá convidadíssimo. Vamos assistir o programa dela, vamos fazer outros programas. Não faz isso. Eu choro. Maravilha. Deixa eu colocar aqui. Obrigado. Muito obrigado, Prazer, viu? Muito obrigado pela presença, pelo papo. Hoje ficamos por aqui. Semana que vem estaremos juntinhos com mais um Café com Selinho.